capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 4, 16 e 4, está escrito assim: E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém, e os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. Verso 6. E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Novamente, Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel, e Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais moço, eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência, e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O texto em questão é muito conhecido de todos nós e nos mostra o dia que Deus resolveu revelar o seu plano, a sua vontade a um jovem que ele teria uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Esse menino, em nenhum outro momento da Bíblia ele aparece, mas ele vai se tornar um dos maiores protagonistas da história humana. Em todos os países civilizados se ouve falar de Davi, o rei de Israel. Durante séculos, muitos outros reis se levantaram, muitos imperadores se levantaram, mas é muito complexo tentar buscar na história um nome mais forte do que esse jovem, Davi, o rei de Israel, o rei dos hebreus. Esse garoto vai receber sobre os seus ombros a incumbência de assumir o reinado de uma nação eleita, escolhida, separada por Deus. Esse garoto conhece a história desse povo. Esse povo é um povo que vive de milagres. É o povo que saiu de uma terra distante e foi muito bem sucedido no Egito, mas também passaram por grandes provas naquele país. Por quase 400 anos foram escravos, foram maltratados, mas eles carregavam no peito uma promessa: o Senhor vai nos tirar daqui e vai nos levar para uma terra nova, prometida, trazendo luz ao arrebatamento da igreja. E assim aconteceu, Deus os tirou dali, com mãos fortes, diz as Sagradas Escrituras. Quem em um país civilizado já não ouviu falar da passagem do Mar Vermelho? Esse menino é o menino que conhece história de milagres, que conhece histórias de conquistas, porque naturalmente entre os hebreus conta-se testemunhos. É como um filho de crente, que naturalmente conhece Davi, Sansão, Salomão, conhece o cego Bartimeu. Assim também na adolescência, na infância de Davi, se conta a respeito do que Deus fez. Esse garoto tem no seu coração um Deus que é poderoso para transformar situações, histórias,
um Deus que intervém, um Deus que trabalha em favor do seu povo. Esse garoto tem muito conhecimento de Deus, mas tem pouca prática, pouca experiência com aquilo que é sagrado. Mas um dia a sua vida é transformada. Um profeta chegou na sua casa. Um homem que tem autoridade diante dos homens, que é dado por Deus autoridade para consagrar. Este homem está na sua casa, procurando alguém que Deus mandou procurar. E para surpresa desse garoto, ele é o escolhido. Ele é o homem que Deus diz, esse é ele. Consagre-o, unja-o. E ele é ungido, e o versículo 13 diz claramente que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Há uma clara revelação de um tempo até os 16 anos e outro tempo após os 16 anos. Até os 16 anos ele conta história, até os 16 anos ele conta testemunho que ele ouviu falar. Mas a partir dos 16 anos, ele vai ter a sua própria história. Ele vai contar a sua história. E é muito lindo vocês perceberem aqui esse garoto de 16 anos, assumindo uma responsabilidade tão jovem, mas acima da responsabilidade, ter maturidade para esperar o tempo de Deus. Ele é escolhido, ele é separado, ele será o rei, mas ele tem que esperar Deus trabalhar para colocá-lo no lugar que Deus assim determinou. Talvez seja o maior erro da maioria de nós, que conhecemos a vontade de Deus, mas não temos paciência para esperar. A história é muito clara, e quem já não ouviu falar desse menino enfrentando o leão, enfrentando o urso, sendo desprezado pelos seus irmãos, enfrentando um gigante, derrubando o gigante, enfrentando exércitos de inimigo, vencendo. Este garoto foi maltratado, foi humilhado, falharam com ele, mentiram para ele. Aquele que era para ser o exemplo da nação, o rei, não consegue cumprir as suas promessas. Mas é muito bonito saber de alguém que tem segurança que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não tinha medo de cara feia, não tinha medo de gigante, não tinha medo de leão, não tinha medo de urso, ele não tinha medo de exército. Ele literalmente tinha segurança, Deus é comigo. Suas batalhas foram grandes, e no início, ao invés de melhorar, piorou. Ao invés dele ter vantagens por ter o Espírito de Deus, ele teve guerras, teve dificuldades tremendas, mas ele não desiste, ele sabe que Deus é com ele. Ao invés de unir-se a ele pessoas de qualidade, só reúne pessoas ruins. Diz a Bíblia que quem vai ao encontro dele são pessoas endividadas, são pessoas problemáticas. E é tão interessante ver alguém que tem o Espírito de Deus transformar problema em soluções, transformar dificuldades em coisas boas. Davi sabe fazer isso. Ele consegue fazer aqueles homens sem valor na sociedade transformar-se em soldados valentes, dispostos a dar a vida por ele. Eu quero que você, por favor, me acompanhe no meu raciocínio, porque é sumamente importante você entender que antes da promessa se cumprir, você vai ter que ter responsabilidade. Eu vou repetir, você vai ter que ter responsabilidade de entender quem você é e o que Deus quer na sua vida. Cada crente que está aqui recebeu o Espírito de Deus ao receber Jesus como Salvador. Você pode não ser a pessoa mais espiritual de todos nós, mas você é um crente em Jesus. Você é templo e morada do Espírito Santo. E eu quero que hoje, nesta noite, te dizer com palavras rápidas, é sumamente importante você não transferir responsabilidades, você encarar os seus problemas como problemas da vida e com uma certeza: enquanto eu estiver em Cristo, eu tenho esperança de viver o que Deus tem para mim. É sumamente importante você entender que muitos de nós sofreremos durante anos. Pastor, mas no fim vem a vitória. Nem sempre. Paulo teve o seu fim na cadeia, foi condenado à morte. Os apóstolos foram sacrificados. Esse evangelho de que tudo vai dar certo no fim não é o evangelho que eu conheço. Eu conheço um evangelho que ainda nos faz sofrer,
que ainda nos faz perder, mas há uma promessa: Ele cumprirá em nós o seu propósito. Se o propósito de Deus é nos levar a situações que nós não queríamos, temos que aprender a aceitar o caminho que Deus escolheu para nós. E eu quero te deixar aqui uma mensagem simples e direta. Você pode estar em qualquer lugar, seja no lugar mais alto ou no lugar mais baixo. Você pode estar no lugar de grandes conquistas ou de prejuízos. Você não pode perder a paz, você não pode perder a alegria e a certeza: o Espírito do Senhor está sobre mim. É isso que te fortalecerá na hora de enfrentar o luto, na hora de enfrentar o hospital, na hora de enfrentar a crise dentro de casa. Você precisa ter consciência: o Espírito do Senhor é sobre mim. Na hora que se levantar o leão, o Espírito do Senhor é sobre mim. Na hora que se levantar o urso, o Espírito do Senhor é sobre mim. Na hora que o gigante vier, o Espírito do Senhor é sobre mim. Na hora que as pessoas falharem com você, acredite: o Espírito do Senhor é sobre a sua vida. Isso te trará consolo, isso te trará força para levantar a cabeça e entender que nada vai acontecer na tua vida sem Deus permitir. Pastor, mas está muito difícil. Glória a Deus pelo difícil. Eu estou preocupado com o evangelho de vitória plena. Há uma frase que está andando por todas as partes, que se você ainda não tem vitória, é porque não chegou o fim, mas no fim você terá vitória. Talvez essa frase só seria completa se dissesse: no fim você pode morrer, porque na morte está a vitória. Nós seremos vitoriosos se morrermos em Cristo. A vitória não é a cura da enfermidade, a vitória não é a estrutura econômica que nós vamos ter e não vamos ter problema. A vitória não é acabar os problemas do casamento. A vitória é o dia que eu fechar os olhos e ter a certeza absoluta que estou salvo e vou morar no céu. A minha maior vitória é vencer a minha carne, vencer a minha natureza e sofrer as dores que Cristo tiver que colocar sobre a minha vida. Enfrente os seus problemas e não transfira a sua responsabilidade, porque se você crê no cuidado de Deus, está na hora de você ser responsável e entender: eu sirvo a Jesus Cristo, e se eu tenho que passar por aqui, dá-me graça, Senhor, porque tem hora que o espinho não vai sair, tem hora que você vai clamar e o espinho vai continuar, mas o consolo de Deus estará contigo. Você vai sentir o consolo de Deus na aflição, na angústia, mas pare de se iludir com a mensagem da vitória está chegando, o milagre está chegando, porque muitos hospitais não verão a cura, muitas unções não terão o efeito que nós queremos, muitas vezes enfrentaremos a morte e estaremos diante daqueles que amamos, mas nós estaremos ali de cabeça erguida, dizendo: dormiu no Senhor. E em breve nós estaremos juntos, porque quem dorme no Senhor não perdeu, mas ganhou a vida eterna, e tem certeza que a vida continua depois da morte. Nós temos que voltar a ser crentes abnegados, crentes que acreditam realmente que somos salvos para servir a Jesus, independente se é na mansão ou é no barraco, independente se é com saúde ou sem saúde, mas eu vou servir a Jesus Cristo. Enfrente as suas crises de cabeça levantada, enfrente as suas crises com a certeza: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia. Se você puder fechar os olhos, eu quero que você abra a boca e diga: se depender de mim. Não, diga isso com fé: se depender de mim, eu vou enfrentar o que for necessário, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. É importante você sair daqui com a certeza que o Espírito do Senhor está sobre ti. É isso que te dará forças. Todos os heróis que eu conheço sagrados passaram por dores e angústias que talvez não fosse possível relatar a vocês, mas todos eles tiveram uma certeza absoluta: Deus é comigo, e se Deus é comigo, eu posso enfrentar a fornalha, eu posso enfrentar a cova dos leões. Se Deus for comigo, eu vou passar pelo mar vermelho. Aleluia.
Eu quero que você creia nisso, porque do contrário você vai ser mais um fantoche dos pregadores aventureiros que estarão te dizendo uma mensagem que já está chegando, que hoje é a noite da vitória. Eu gosto de ouvir isso também, eu acredito nisso também, mas se a vitória não chegar, eu vou continuar servindo a Jesus Cristo. Se a vitória não for como eu quero, eu vou continuar servindo a Jesus Cristo. E se tiver que pagar o preço, eu vou pagar o preço, mas eu vou continuar servindo a Jesus Cristo, porque o meu prazer está em Cristo, a minha alegria está em Cristo, a minha vida está em Cristo, e é para Cristo que eu vivo. Aleluia. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Pega a sua Bíblia, eu vou ler mais um versículo e vou terminar. No mesmo livro de Samuel, 1 de Samuel, no capítulo de número 30, esse texto que já me fez chorar algumas vezes, está terminando o momento de dor e de angústia desse jovem Davi, que agora é um homem formado, casado, tem filhos. Mas no capítulo 30 diz a Bíblia: e sucedeu que quando Davi e os seus homens haviam chegado a Zigrag, no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul de Zigrag, e ferido a Zigrag, e a queimaram com fogo, e havia levado cativas as mulheres que nelas estavam, eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que traga aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-la? E ele lhe respondeu: persegue-a, pois tu certamente alcançará, e sem falta recuperará tudo. Eu termino o texto com uma reflexão que me faz pensar demais. O que você faria se tivesse as promessas mais lindas, mais poderosas? O que os senhores que estão sentados no altar fariam? Se apesar de toda a segurança de que Deus está no negócio, de repente acabar tudo. Acabou a casa, acabou a esposa, acabou os filhos, acabou os amigos. O que fazer? Como enfrentar a crise? Só há uma segurança que eu aprendo com este senhor. Eu aprendo com esse que eu considero um homem. Nós temos que encarar as nossas lutas e temos que ser responsáveis e servir a Deus não só na hora que está tudo bem, não na hora que está tudo legal, mas saber: o Espírito do Senhor é sobre mim. E me encanta ver Davi fazer duas perguntas ao Senhor: eu posso perseguir eles? Se eu perseguir, eu vou alcançar. E se Deus diz não? O que Davi faria? Sim, Senhor, eu vou chorar, eu vou ser humilhado, mas eu não vou perder o meu maior bem, o Espírito do Senhor, que está sobre a minha vida. Nenhuma luta, nenhuma angústia vai tirar de mim o Espírito de Deus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Orabacando e amas. Na alegria ou na dor, glória seja dada ao nome do meu Senhor. Aleluia. Eu sei que é difícil, mas eu quero que você entenda: o maior prêmio não é acabar os problemas. O maior prêmio não é você dizer consegui. O maior prêmio é você ter a certeza de que nesse vale você não está sozinho. O maior prêmio não é a fogueira não ser acesa, não é a fornalha ser acesa. O maior prêmio é ter a certeza: se eu viver, eu vivo para Cristo.
E se eu morrer, eu morro para Cristo. Oh, Rabaçu, Rabaçu. Levante a tua mão direita aos céus. Abra a tua boca e diga: Jesus, eu te amo sobre todas as coisas. Solte a tua voz e diga: Jesus, eu te amo sobre todas as coisas. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas. Não tenha medo de encarar as suas dificuldades. Mas levante a tua cabeça e diga: Deus, eu estarei pronto a fazer o que tu quiseres. Tem alguém aqui que precisa ser ministrado hoje, e o Senhor te trará força e graça para enfrentar a luta e a angústia na tua vida. Simplesmente glorifique a Deus, porque eu te garanto, tem gente que é muito mais feliz do que você imagina, apesar de não parecer ter condições para tal. A alegria não está nas conquistas, mas a alegria está porque eu estou em Cristo e o seu Espírito está sobre a minha vida. Qual é a sua missão? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Capítulo 16, Deus dá o propósito completo. Qual é o propósito? Vou te colocar no trono. Você será rei. Ok. Qual o tempo? Eu não sei. Eu tenho uma certeza absoluta. Eu não sou empresário. Eu não sou professor. Eu sou pastor. Eu tenho segurança que Deus me chamou. Que tamanho é a igreja que o senhor vai pastorear? Não sei. Pode ser 10 crentes, 20 crentes, 50, 1000. Uma coisa eu tenho certeza: eu sou pastor. Deus me chamou para cuidar do rebanho. E eu vou cuidar do rebanho aqui, na Argentina, na África. Eu vou servir ao Deus que me chamou. E muitas vezes não vai ser como eu quero, mas eu tenho certeza que Ele cumpre o propósito que tem na vida de cada um de nós. É impressionante ver este homem diante das cinzas. Acabou tudo, a sua casa, seus móveis, toda a sua estrutura. Os filhos acabaram, a esposa não está mais, os amigos me abandonam. Ele chora e se angustia até não ter mais força para chorar. Mas ele tem algo que eu acho muito legal. Ele não tem nenhuma dúvida: a responsabilidade é minha. A culpa não é dos meus amigos, a culpa não é da minha esposa, a culpa não é de ninguém. A responsabilidade é minha. Das cinzas, sem amigos, sem a família, sem estrutura, fora da sua terra, mas com uma promessa. Ele falou. E se Ele falou, quem poderá impedir o que Ele tem para fazer? Nem todos nós seremos grandes, nem todos nós seremos poderosos, mas Deus tem um plano na sua vida. E se Deus tem um plano com você pequeno, aos seus olhos, saiba que é o melhor para você. Simplesmente não duvide do projeto de Deus na sua história. Feche os olhos. E se você puder orar, ore comigo e diga: Senhor Deus, eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável. No nome de Jesus, aumenta as minhas forças. Dá-me força, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que venha o Espírito de Deus sobre a tua vida agora, e que o Senhor traga a ti forças para que você possa suportar as lutas da vida, e que o diabo saiba que o Espírito do Senhor está sobre ti e que Ele não vai te deixar. Aleluia.